Olá, queridos professores, a paz do Senhor Jesus. O nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PECTIM, já vai começar. É a escola dominical voltada para você, professor que trabalha com a classe de pré e de adolescentes. E que bom estar na sua companhia. Já estamos no estudo de número 4 e grandes ensinamentos nós já aprendemos na aula 1, na aula 2, na aula 13 e hoje também não vai ser diferente e nós contamos com você aí do outro lado da tela, curtindo o canal, compartilhando o vídeo, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e fazendo os seus comentários, tirando as suas dúvidas, ok? Então, vamos estar começando a aula de hoje com um tema que é uma pergunta, professor. E a pergunta é: onde está a glória de Deus? Olha aí, esse é o tema da aula de hoje. E o nosso versículo-chave, ele diz assim: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. A nossa verdade prática diz assim: Deus não habita em templos contaminados, mas em corações transformados e cheios do seu Espírito. Você vai estudar durante a semana 4 capítulos. O capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11 do livro de Ezequiel, que é justamente o nosso livro de estudo, tá? A nossa revista aqui, que é o tema do livro de Ezequiel. Só que a base aqui dessa lição está no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 22. Então, você vai estar meditando durante a semana nesses textos da palavra de Deus, tá, professor? E algo também bem importante também que eu queria falar para vocês é, se vocês tiverem interesse nas imagens, nos slides que aparecem aqui no decorrer da aula, que vai aparecendo tanto aqui na minha direita quanto na minha esquerda, quem tiver interesse, é só você entrar na descrição do vídeo. Na descrição vai estar o meu contato, que você pode estar entrando comigo pelo WhatsApp, e eu vou estar disponibilizando para você, professor, também, se você quiser usar em sua aula, também fique à vontade. Eu digo porque já alguns professores já entraram em contato, pediram as imagens, e eu já enviei, então também você fique à vontade para poder usar, porque eu creio que vai ser bênção na sua aula com os seus adolescentes, tá bom? Os objetivos da lição de hoje, professor, são 3. Explicar por que a glória de Deus se afastou do templo. Mostrar que Deus não habita onde há idolatria e pecado. Ensinar que o Senhor promete restaurar corações quebrantados e fiéis, tá? Então, esses são os objetivos que você precisa alcançar até o final da aula com seus alunos, tá? No Fique a Dica, diz assim: pergunte à turma, você já entrou em um lugar bonito, mas sentiu que faltava a presença de Deus? Né? Às vezes acontece a gente entrar em locais, em templos, né? Grandes, bonitos, mega templos, mas quando você entra lá, você sente um vazio de Deus, você sente que Deus não está ali. Então, depois de você ter a resposta dos alunos, você vai dizer que foi isso que aconteceu em Jerusalém. O templo continuava de pé, mas Deus já não estava lá. Hoje aprenderemos que a presença do Senhor não depende de prédios, mas de corações santos e obedientes. Você pode fazer essa dinâmica com seus alunos. Mas também eu trouxe uma outra dinâmica aqui extra que você pode usar. Ou você faz essa, ou você vai usar essa que eu trouxe agora, que com o tema é como está o seu coração. E você vai precisar de alguns itens. No caso aqui, você vai precisar de 2 garrafas PET, no caso, uma garrafa representando a sua vida, ou como está o coração, o seu coração, tá? E eu coloquei aqui um coração de pedra aqui na frente, e aqui atrás um coração de carne, tá? Vai representar o nosso coração. E a outra garrafa, eu coloquei água e iodo, representando o mundo,
aquilo que o mundo oferece. Um recipiente para não deixar molhar aqui o ambiente e uma jarra com água representando Deus, tá? Então você vai começar aqui falando com o seu adolescente que essa garrafa aqui representa ele, lá no mundo, né? E lá no mundo, ele estando lá no mundo, o mundo ofereceu tantas coisas para ele, né? Ele foi se enchendo de tantas coisas lá no mundo, olha. Tantas coisas que o mundo oferece, pecado, né? Quais são os pecados? Revolta, raiva, às vezes angústias, depressão, solidão, medo, rancor. E chegou a ponto de uma hora você se fechar para as coisas de Deus. Você se fechou de tal forma que você não consegue expressar o que você sente para ninguém. E você ficou assim, ó, como um coração de pedra, fechado, aqui. Só que chegou um tempo em que alguém lhe convidou para ir para a igreja, para ir para uma célula de jovem, para ir para uma escola dominical, para ir para um culto. E você começou a participar lá dos cultos, das orações, da célula, começou a ouvir a palavra, mas você continua com o coração fechado, um coração de pedra que não deixa entrar nada em você, porque você se fechou. Mas você começa a orar e falar com Deus que você quer ser abençoado. Você começa a pedir, Deus me abençoa, né? Aí Deus vem, Ele quer te abençoar. Ó, Deus, Ele quer te abençoar. Mas Ele não consegue porque o seu coração está fechado. Ele quer te abençoar. Mas como você está com o coração fechado, Deus não consegue entrar no seu coração, né? Mas quando você entende que você precisa abrir o seu coração para deixar Deus abençoar você e trabalhar no seu coração, aí as coisas podem acontecer. Então, é necessário que você abra o seu coração. Então, quando você abre o seu coração, olha aí, professor, quando você abre o seu coração, aquilo que estava dentro de você, olha aqui, você começa a se esvaziar de tudo aquilo que deixava você com o coração sujo de pecado. Aí você pode pensar assim, mas Deus não tá me abençoando. Não, você primeiro está se esvaziando daquilo que te prendia. Aí Deus vem, quando Deus vê que você se esvaziou de tudo aquilo que não presta, Ele vem, ó, e começa a abençoar você. Olha aí. Quando Ele começa a abençoar você, olha aqui, entenda uma coisa, professor. Quando Ele começa a abençoar, aí o seu coração é transformado. Porque você abriu o seu coração, Deus te tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. E Ele não quer só abençoar, Ele quer ver você, olha, transbordando da presença dEle na sua vida. Mas isso só pode acontecer quando você abre o seu coração, quando você tira o coração de pedra, se arrepende e deixa Deus agir em você. Então, com essa dinâmica aqui, professor, você vai introduzir justamente a lição de hoje, né? A lição de hoje, ela tem 3 tópicos, né? Mas vamos primeiro aqui ver a introdução da lição. Olha. Nos capítulos 8 a 11, Ezequiel mostra um dos piores momentos de Israel. Ele é levado em espírito para ver a glória de Deus saindo do templo. Deus revela as abominações escondidas e deixa claro que ele não fica onde a idolatria reina.
A presença de Deus só fica onde há santidade, verdade e arrependimento. É só lembrar da dinâmica. Deus só pode entrar, só pode ficar, né, aonde há santidade, verdade e arrependimento. Observe que antes na dinâmica havia pecado, havia revolta, havia raiva, havia depressão, solidão, rancor, e isso aprisiona a pessoa, tornando ela um coração de pedra, né? Então você vai estar entrando aí na introdução e você depois vai ir para os tópicos de cada lição. O tópico 1, ele fala sobre templo desonrado. Isso vai lá do capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 18. E o ponto 1 fala sobre a ofensa contra Deus. E o versículo 5 diz assim: Então me disse, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei, pois, os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem do ciúme na entrada. Então, você observa aqui no telão, professor, o slide, justamente vai aparecer aí o templo. Ezequiel, ele foi levado, ele estava lá na Babilônia, mas quando ele tem essa visão, ele sente que uma mão pega ele e leva ele em espírito a Jerusalém, para ele ver o templo e ver o que acontecia lá, as ocultas, né? Então, observe que Ezequiel está vendo aquela visão lá em Jerusalém, de ver o templo. Olha o que diz aqui. Em uma visão, Deus leva Ezequiel para o templo e mostra a realidade. Em vez de santidade, como está aí no slide, só havia idolatria e abominações. A imagem chamada de imagem de ciúmes era o quê? Era traição, era a traição à aliança de Deus, né? O povo misturou o sagrado com o profano. Quando o templo vira palco de idolatria, a glória de Deus sai. O recado é claro: onde a idolatria entra, Deus não fica. Então, essa imagem do ciúme era um ídolo que foi colocado perto do altar, aonde se oferecia o incenso a Deus, foi colocado lá também um ídolo. Então, aquele ídolo, quando é chamado de imagem do ciúme, quer dizer que aquele povo, ele traiu a aliança que tinha feito com Deus, quebrou uma aliança com Deus, né? Então isso se chama o quê? Traição, né? Era como se o povo estivesse virando as costas para Deus e indo adorar ídolos. Só que aqui observa que eles queriam estar no templo adorando a Deus, mas também queriam estar adorando os seus deuses falsos, né? Então, estavam misturando o sagrado com o profano. Então, quando isso acontece, o que a Bíblia fala aqui? Que a glória de Deus, ela vai embora, tá? Então, esse foi o recado que foi dado aqui no tópico 1, né? Ofensa contra Deus. Onde a idolatria entra, a glória de Deus, ela não fica, tá? No ponto 2, professor, diz assim: idolatria infiltrada. O versículo 14 fala assim: Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Isso, gente, a visão que Ezequiel estava tendo era lá em Jerusalém. Isso estava acontecendo dentro do templo, ao redor e às margens do templo de Jerusalém, tá? Então, nesse outro versículo do ponto 2, fala que ele viu mulheres chorando por um, um ídolo da fertilidade. Observe aí a imagem aí dessa deusa Tamuz. Era uma deusa babilônica da fertilidade, ou seja, misturando o santo com o profano, né? Idolatria infiltrada
ali no meio do templo do Senhor. Então, idolatria dentro do templo, mistura de práticas pagãs com a verdadeira adoração. O templo se tornou palco de cultos falsos e sensuais, esquecendo-se de Deus. Então, qual é o alerta para esse ponto aí? Para quem acha que devem adorar a Deus de qualquer jeito. Não, 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 não. A gente não adora a Deus de qualquer jeito. Deus, ele estabeleceu as suas leis, né? Então nós precisamos observar como nós precisamos nos apresentar a Deus e não é de qualquer jeito, tá? Então esse também é um alerta aí no ponto 2. Vamos para o ponto 3, traidores do culto. E o versículo 16 do capítulo 8 diz assim: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, quase 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o Oriente, e eles adoravam o sol virados para o Oriente. Então, observem aí novamente, né? Você vê aqui ofensa contra Deus, idolatria infiltrada e agora traidores do culto. Então, observem, Ezequiel não para de se escandalizar com o que está vendo, né? Esses 25 líderes adorando o sol, de costas para o Santo dos Santos, né? Eles estavam no templo, mas os corações entregues a deuses falsos, como você vê aí no slide. Corações entregues a deuses falsos. Adoravam a criação em vez de adorar ao Criador, né? Antes já tinham visto 70 anciãos oferecendo incenso a imagens de animais. A estrutura pode até estar lá, mas Deus não estava presente quando o coração se afasta. Olha aí. Então, a estrutura do templo era mega, só que Deus já não estava mais lá, porque o coração dos que estavam ali já estavam longe de Deus, e Deus também não estava mais lá, porque o povo estava se corrompendo com outros deuses, tá? Então, mais um alerta aí. Vamos para o tópico 2, que diz que a glória foi embora, tá? E do capítulo 10 do versículo 1 ao 22. O ponto 1 diz assim: juízo em forma de fogo. Diz assim o versículo: E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas giradoras até debaixo do querubim. Enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Olha aí, professor. Depois de mostrar a corrupção do templo, Deus revela a Ezequiel como sua glória vai se afastando. A presença divina sai devagar, etapa por etapa, mostrando que Deus é justo e paciente. Olha como está aí no slide, Deus ele é justo e paciente. Um homem vestido de linho, que provavelmente deva ser um anjo, pega brasas do trono de Deus e joga sobre Jerusalém. Isso significa o quê? Esse fato representa o juízo de Deus, tá? Esse fato ele representa o juízo vindo do próprio Deus. Então, o fogo que antes purificava, agora consome a cidade, porque o povo misturou santidade com idolatria. Então, aí a gente está vendo o juízo de Deus, ou seja, aquele anjo que vai lá no meio daquela visão, daquele cenário lá, quando ele vai pegando ali as brasas de fogo e vai lançando sobre Jerusalém, isso está representando o juízo de Deus sobre a cidade, né? O fogo, ele tem função de purificar, sim, mas ao mesmo tempo também ele pode ser fogo consumidor. Então, olha o que diz aqui: quando rejeitamos a Deus, até o que protege torna-se julgamento. Então, quando o fogo ele purifica, mas ele também é um alerta quando nós nos afastamos de Deus, que ele também pode nos
consumir. Então, mais uma dica para nós, tá? O ponto 2, professor, diz assim: já está na porta. E o versículo 4 do capítulo 10 diz assim: então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. Aqui nesse ponto, professor, Ezequiel, ele vê a glória de Deus saindo do Santo dos Santos e parando na porta do templo. Observe que o Santo dos Santos é a parte final lá do templo, né? Tem o pátio, tem o lugar santo e depois tem o Santo dos Santos. Então, a glória de Deus sai de lá e vai lá para a entrada do templo, como está falando aqui no versículo 4, capítulo 10, né? Então, o templo ainda está de pé. Está lá o templo de pé, todo bonito, mega, mas a presença de Deus vai se afastando. Ou seja, Deus, observa no slide que Deus ele vai saindo, se afastando. É como se ele desse uma última chance, né? Arrependimento ou juízo? Como está aí, ó. Arrependimento ou juízo? Observe aí no slide. Deus ele é paciente, mas sua tolerância tem limite quando o coração não muda. Deus ele conhece o coração do ser humano. É só lembrar da dinâmica aqui. Coração fechado é quando o coração não dá espaço para Deus. Quando o coração se abre, é porque a pessoa está procurando se arrepender, procurando mudar. Então, justamente é isso. Deus ele é paciente, mas sua tolerância tem limite quando o coração não muda. Então, mais uma dica para os nossos adolescentes. No ponto 3, fala sobre a glória de Deus saiu. A glória de Deus saiu. O versículo 18 do capítulo 10 diz assim: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins, ou seja, aqueles 4 seres que ele estava vendo na visão, na segunda visão já que Ezequiel está vendo, tá? Então, a glória de Deus sumiu. Então, a glória de Deus deixa o templo e sobe sobre os querubins. Observe aí no telão, né, que a glória já saiu do templo. E essa glória de Deus, ela volta a ficar lá acima dos 4 querubins da visão que Ezequiel está tendo, tá? Então, ele partiu com toda a sua majestade. O templo continua lá, mas Deus não habita mais no meio do povo por causa do pecado persistente. Ou seja, o povo persiste em ficar. Lembre que na lição passada ele foi chamado de casa rebelde, porque ele queria insistir em pecar. A tragédia é pior porque o povo, sem perceber, segue uma rotina religiosa que Deus já não está presente. Mas mesmo no exílio, Deus promete ser um santuário temporário, mostrando sua graça mesmo à distância. Então, observe aí, olha, no slide, a glória de Deus, ela deixa o templo continua lá, mas Deus já não habita no meio do povo por causa do pecado insistente. Então, aqui, a gente já falou que a glória ela não pode permanecer aonde há pecado, aonde há idolatria, aonde há coisas erradas. A glória de Deus não fica, ela sai, ela vai embora, tá bom? O tópico 3 fala, calma, Senhor tem um plano. E o capítulo 11 é a base deste tópico, do versículo 16 ao versículo 23. No ponto 1 diz assim, ele dará coisas novas. E o versículo 19 nos fala assim, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um novo coração de carne. Olha aí, professor, justamente esse versículo foi justamente o versículo que nós usamos aqui para a dinâmica de hoje, da aula de hoje, tá?
Então, a glória de Deus sai do templo, mas ele promete voltar. Olha aí uma esperança para o povo. O problema de Jerusalém não era só externo, não era só externo. Eram corações duros e rebeldes, né? Olha aqui, corações duros e rebeldes, tá? Deus quer transformar por dentro, dando um coração novo e um espírito renovado. Não é só religiosidade por fora, mas uma comunhão verdadeira com Ele, ação do Espírito Santo que também aponta para a nova aliança em Cristo. Observa aí no slide, olha aí. Deus quer transformar por dentro, dando um coração novo e renovado. E aqui, isso só vai acontecer quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós para que nós possamos realmente viver uma comunhão verdadeira com Deus. Então, esse foi o ponto 1 do tópico 3. O ponto 2 diz assim: entre os fiéis e infiéis. Olha aí, aqui dá duas classes: os fiéis e os infiéis. O versículo 21 do capítulo 11 diz assim: mas quanto àquele cujo coração andar segundo o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu recompensarei o seu caminho sobre suas próprias cabeças, diz o Senhor Deus. Então, observe aí, professor. Nem todo mundo vai receber essa renovação, tá? Deus explica. Quem segue idolatria e rejeita o arrependimento vai enfrentar as consequências do próprio caminho. Então, observe aí. Nem todos vão receber renovação. Mas, olha aí, dois caminhos. Ou a idolatria ou o arrependimento. Cada um vai ter uma consequência. Idolatria vai receber o castigo. Arrependimento serão restaurados. Olha aí, gente. Olha aí, professor. Então, a graça está disponível, mas não ela não é imposta. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos, mas ele mesmo assim ele dá. Mas ele não impõe a você isso, você tem que querer, tá? Então, quem escolhe seguir Deus precisa deixar os ídolos e ser fiel a ele. Você não pode servir a dois senhores, porque você vai ficar mais agradando a um e desprezando o outro. E era isso justamente que estava acontecendo lá. Até então, o povo adorava somente a Deus, mas começou a vir os ídolos, eles começaram a dividir a glória, a adoração. Chegou a um ponto que eles queriam adorar mais aos ídolos do que ao próprio Deus. Então, nós não podemos servir a dois senhores. E a Bíblia é clara sobre isso, que nós temos apenas um Deus, e somente a Ele nós devemos dar a glória, tá? Que é o nosso Deus, tá bom? O último ponto é: a glória foi, mas voltará. A glória foi, mas voltará. O versículo 23, ele diz assim: e a glória do Senhor se alçou, ou seja, se afastou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então, observe aí essa imagem no slide. Ezequiel vê a glória de Deus saindo do templo e parando no monte ao leste. Mas lembra que era a mesma glória vista no rio Quebar, entre os exilados. Deus não fica preso a lugares. Ele acompanha seu povo mesmo de longe do templo. A presença divina não depende de edifícios, mas da fidelidade e santidade do coração. Essa visão também aponta para a nova aliança, quando Deus habita em todo lugar onde o seu povo vive, tá? Então hoje Deus ele vive, ele habita no meu e no seu coração. Ele não está preso no templo, ele está no meu e no seu coração, mas só quando há fidelidade a ele, quando há coração sincero a Deus. E o mandando a real, professor, diz assim: precisamos ficar de olho na nossa adoração na nossa adoração e no nosso coração. A glória de Deus aparece onde há respeito, reverência e fé de verdade. Ou seja,
Nós temos que ter todo o cuidado quando nós nos apresentarmos diante de Deus. E nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito. A Bíblia fala, olha, que nós devemos nos apresentar a Deus limpos de mãos e puros de coração. Então, isso é importante. Nós precisamos viver uma vida de fidelidade a Deus, tá bom, professor? O responde aí, você vai poder fazer, dar respostas aí no comentário no vídeo, tá? Primeira pergunta: por que a glória de Deus saiu do templo? Pergunta número 1. Pergunta número 2. O que Deus prometeu aos que se arrependem? Aos que se arrependessem. O que Deus prometeu aos que se arrependessem? E a pergunta número 3. O que aprendemos com a saída da glória de Deus? O que nós aprendemos com a saída da glória de Deus? Então, essas são as 3 perguntas que você pode estar dando a resposta aqui nos comentários do canal, tá bom? Você ora com seus alunos, profetize bênção sobre a vida deles para que eles possam realmente viver uma vida, né, de sinceridade e de fidelidade a Deus, tá bom? Para que Deus possa abençoar cada um deles. Então, nós finalizamos a aula aqui e esperamos que você tenha entendido o conteúdo da aula de hoje, tá bom, professor? Então, aguardamos vocês na próxima aula. Um abraço e que vocês possam ter uma escola abençoada na presença e na direção do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor. Tchau, tchau.